Cenas de sexo importantes do cinema, quentes, cruciais, que a gente quer que você conheça. Um topzinho muito modesto, maroto aqui, moleque, pra você se inteirar aí com essa coisa do sexo no cinema, porque o pudor tá pegando. A gente vai fazer um vídeo despudorado, eu e o Caio Colletti. É isso aí, vamos fazer um top safadinho aqui. E eu acho que pra começar, eu acho que tem que começar do começo, né, Hessel? Vamos começar do começo explicando aqui, porque realmente no cinema hoje em dia parece que essa coisa, e cena de sexo é desnecessário e tal, poxa, realmente o puritanismo das pessoas aí tá realmente entrando num terreno perigoso. E aí o Caio Colletti, obviamente, fez lá no omelete.com.br, no bom site Omelete, você pode conferir lá, fez uma grande reportagem, um grande especial entrevistando gente importante de cinema queer, cinema comercial, cinema de autor, para entender essa coisa, tipo, se o sexo é necessário ou não. Primeiro que necessário já é uma palavra muito problemática para falar sobre filmes. Nada é necessário, entendeu? Acho que foi o Paul Verhoeven que falava nada é necessário. E o Verhoeven vai ser o nome que a gente vai mencionar aqui. Então vamos para essa lista aí. Com certeza. Eu acho que, como eu falei, vamos começar do começo aqui. Se você quiser mais dicas, inclusive, a gente fez essa lista lá no site com alguns filmes a mais, alguns filmes diferentes, para você poder checar lá também, tá? Mas aqui eu quero começar por um filme que eu citei no especial e na lista, porque eu acho ele essencial para falar de cenas de sexo no cinema, que é o Ecstasy, de 1933, filme do Gustav Makati, que é um filme da Tchecoslováquia, a Tchecoslováquia antiga, né, hoje a República Tcheca. É um filme que quebrou barreiras, assim, no sentido de ser uma das primeiras cenas de sexo no cinema, mas também a primeira muito notável, assim, que fez um escândalo maior, assim. Nós tínhamos lá a Hedy Lamarr, que depois virou estrela de Hollywood, né, ela saiu da Tchecoslováquia, foi para Hollywood, e inventora, também tem essa história da Hedy Lamarr, né, que ela inventou a primeira tecnologia que se tornaria o Wi-Fi, uma mulher multidisciplinar, assim, né. Daí lá no Ecstasy ela aparece aí traindo o marido dela que é um cara abusivo, então ela vai atrás de outras piras, né. E daí ela encontra esse cara e tem uma cena de sexo com ele, que assim, obviamente pros padrões do dia de hoje é super... tem um pudor, né, fica só no rosto dela a maior parte do tempo, todo mundo vestido, mas tem aquela coisa de, 1933 está mostrando a mulher ali no pleno momento de prazer dela, inclusive chegando ao orgasmo, e foi um escândalo na época. Eu acho que, visto hoje, ele ainda é bem sensual. Se você pegar muitos filmes que foram feitos não só na Europa, mas também nos Estados Unidos aí, naquela época, até o comecinho dos anos 30, você tem realmente muita ousadia em relação a essa discussão sobre gêneros e também sobre o sexo filmado e tal. E aí, obviamente, a gente entra numa época de puritanismo aí com o código de censura, ele cria no cinema toda uma norma ali para você não tratar de violência, não tratar de sexo e não tratar de temas baixos, por assim dizer, entre aspas, né? Tipo, qualquer coisa que passe perto de uma perversão, assim, seja você fazer filmes sobre gangsters, seja você fazer filmes sobre sexo, isso passa a ser censurado. Então Hollywood meio que impôs uma autocensura. Só que, normalmente, se você pega, por exemplo, lista do Letterboxd e tal, e muito crítico falando sobre isso, você tem cineastas com a obra pré-código e pós-código. No sentido assim, tipo, tem filmes que são muito mais abertos, tem filmes que tratam muito mais sobre sexo de um jeito frontal e tal, não frontal especificamente, explicitamente, mas frontal, tipo, sem meias palavras. Assim, isso, né? é bem então isso. É um grande exemplo de cinema pré-código. É isso. E daí, como o Hessel citou aí, veio o Código Reis, que era um código de censura lá em Hollywood, e trouxe essa coisa mais do pudor, de não querer lidar com algumas questões. E eu acho que isso foi ser desmontado bem lá pra frente, né, lá nos anos 60. E daí nós tivemos a nova Hollywood, alguns filmes que lidaram com essa sexualidade, mas eu sinto que a partir dos anos 80 e 90 foi que começou a chegar com mais força. Eu assim. acho que isso chegou com mais força em Hollywood. Quando você tem a nova Hollywood, você tem alguns filmes que tratam não só da violência, né? Tipo, Bonnie e Clyde, um filme violento, especialmente no final. Os filmes do Brian De Palma, eles são muito sexuais, né? Tipo, sempre aquela coisa pulsante da perversão e também do kink. Então tem os filmes do De Palma ali nos anos 70 que pegam muito isso. Mas eu acho que antes da gente ir para esse mérito dos filmes dos anos 80 e 90 americanos, que é realmente mergulha de cabeça, eu acho que a gente tem que entender quais são algumas referências. Por exemplo, uma grande referência aí de cinema erótico e tal, a gente tem lá no Japão um filme que, é famoso e na época do VHS, tenho idade, né? Na época do VHS, todo mundo procurava, que chama O Império dos Sentidos. Vou buscar aqui uma cena do Império dos Sentidos, filme do Nagisa Oshima de 1976, que é uma cena importante, acho que você consegue procurar esse filme online aí e tal, que é a cena do estrangulamento. Tem um lance nesse filme
que é o seguinte, a história de uma empregada que é ex-trabalhadora sexual e ela se relaciona com seu patrão. Então essa coisa de questões de classe misturados com o filme de sexo e tal, isso acaba se repetindo demais, assim, né? Em breve a gente vai ver o Paul Feig aí fazendo uma versão da Empregada, uma versão americana, que é um filme, a Empregada é um filme coreano, que já teve remake coreano, já teve 1 milhão de versões, que é sempre essa coisa, né? Tipo, questões de classe misturada com pulsões sexuais. No caso do Império dos Sentidos, a cena mais marcante e tal é a cena do estrangulamento, não vou dizer o que acontece depois do estrangulamento e tal, mas tipo, tem toda uma coisa ali que meio que definiu o que é o Pinko. O Pinko é também o Pink, né? São os filmes japoneses que entram de fato numa coisa mais erotizada. E não necessariamente velada, assim, né? Às vezes é mais frontal e mais explícito. E aí o filme Pink, ele formou toda uma geração de cineastas japoneses e tal. Shohei Imamura, o Akamatsu e o Oshima, que é o diretor desse filme, são os caras que fizeram escola. Então você pega todo mundo que se influenciou por filmes eróticos aí, seja de cinema queer, cinema independente, até cinema mainstream americano, muita gente bebe nessa fonte aí. É isso aí. E falando aí um pouco desse meio tempo aí também, a gente teve alguns filmes que ficaram bem famosos, né? A gente teve, por exemplo, o Calígula, que é um filme que lida muito com sexo. Na Coreia do Sul a gente teve o Eima, que é a versão dele de Emanuele. Inclusive, recentemente saiu uma série coreana na Netflix falando dos bastidores desse filme. É muito interessante para você ter o contexto de como era o cinema erótico naquela época, quais pressões existiam sobre ele e quais eram os sucessos que ele fazia, entendeu? Mas eu acho que quando a gente fala de sexualidade no cinema, especialmente hoje em dia, eu acho que a referência que as pessoas trazem é o thriller erótico dos anos 80, dos anos 90, que foi a última época em que houve essa predominância assim, em Hollywood. E daí eu quero trazer o Showgirls, que, como o Hessel falou, a gente vai falar de Paul Verhoeven aqui. Showgirls, dirigido pelo Paul Verhoeven, foi meio que... Que é um cineasta holandês, né? Então, holandês. Essa coisa de você importar, né? Tipo, uma certa... uma liberdade para tratar de sexo que vem da Europa. É isso mesmo. Ou da Ásia. E daí ele vem pra Hollywood, ele faz o Instinto Selvagem, que é um marco do gênero, e daí ele parece que ele mesmo se cansa dele, e ele vai lá e faz Showgirls, que é um exagero, né? É um filme sobre os exageros dos Estados Unidos. E nisso entra também o sexo, porque essa história de uma enfim, a história padrão da moça que vai com um sonho de sucesso para Las Vegas, e ela se torna aí uma dançarina exótica, com alguns momentos mais apimentados aí na performance dela. E tem dentro desse filme a cena de sexo dela com o personagem do Kyle MacLachlan na piscina, que é esse clipe vira e mexe e aparece pelas redes sociais aí, porque é uma comédia aquilo, né? A água voando pra todo lado, e é uma performance do sexo que ela é usada mais até pra mostrar que, tipo, as cenas de sexo também tem função no cinema. Ele ajuda a construir o discurso do filme, ajuda a construir o discurso desses exageros, dessa breguice, né? Porque Las Vegas é sinônimo de breguice, e aí na cabeça do Verhoeven e tal, tipo, todos os Estados Unidos, e essa ideia da fantasia americana, do sonho americano, é fundamentado numa coisa cafona. De você achar que todo mundo que vai para Los Angeles ou Las Vegas vai se dar bem na vida, vai virar o grande astro e tal. Não é verdade. Coitada da Elizabeth Berkley, que ela ficou marcada por esse filme, não conseguiu fazer muito mais coisa e tal. Seria o grande movimento que ela faria, sair da televisão americana para ir para o cinema, e aí, poxa, ela foi trabalhar com o Paul Verhoeven, e o Verhoeven está mais interessado na farsa e na sátira. Então, ela realmente aí estancou a carreira dela. Mas essa cena da piscina é uma cena fundamental do cinema americano da segunda metade dos anos 90. De fato aí, né, tipo, já marcando o começo do fim do thriller erótico. Eu botei na minha lista aqui também, porque afinal de contas a gente mencionou, mas tem que pontuar, a cena do Instinto Selvagem no finalzinho, que é a cena do picador de gelo. Entre aspas também, porque talvez tenha, talvez não tenha, é o picador de gelo de Schrödinger no final do filme. O Instinto Selvagem ficou famoso, obviamente, por causa da cruzada de perna da Sharon Stone. Sharon Stone não sabia que o Verhoeven estava filmando daquele ângulo, ela deu um tapa nele depois. As coisas dos anos 90 eram feitas diferentes. Então, em relação a isso, acho que Instinto Selvagem também foi um grande marco da sua época. E aí todo mundo pegou a onda do thriller erótico. Você tem alguns filmes incríveis feitos com isso. O Jade é um filme que eu gosto demais. Você tem alguns filmes que são já meio tipo filme de arte, assim, né? Sei lá.
New Rose Hotel, por exemplo, que não é necessariamente um thriller erótico, mas é um puta filme do Abel Ferrara, que aí as coisas realmente viram uma coisa mais cinema de arte. E você tem, sei lá, a Madonna fazendo thriller erótico. Corpo em Evidência. Corpo em Evidência. Que Exatamente. o Corpo em Evidência, porra, eu gravei um VHS em casa lá, e aí a cena dela transando no capô do carro com os cacos de vidro lá era recorrente no VHS. Que isso, rapaz. Mas eu vou trazer um dessa época também, que já é, inclusive, mais pro fim ainda do thriller erótico, que eu adoro esse filme, que é o Garotas Selvagens, que é com Kevin Bacon, a Neve Campbell e a Também Denise farsa, Richards. né? Também farsa. Nossa, extremamente farsa, né? E é aquela coisa, eu escrevi sobre ele no site, ele é um acidente de carro. É impossível parar de olhar pra ele, cara. Não só tem, tipo, 3 atores no auge da beleza, no auge da fama em Hollywood, lidando com uma trama diretamente saída, assim, de um livro policial do mais barato possível, como tem essa coisa da sexualidade como provocação. Só que, ao invés de nos frustrar no final, ele vai lá e nos satisfaz no final. Ele fala, então você vai ter o que você pediu sim, e eu te desafio a me condenar por isso. E você não consegue, porque o filme é honesto com você a cada curva que ele faz, entendeu? Garotos Selvagens também um dos grandes exemplos aí desse finalzinho de thriller erótico, naquela coisa, né? Você tem alguns gêneros ou subgêneros que ele vai crescendo, aí chega no final, o movimento antes do final, antes da morte desse subgênero, é sempre ou a reflexão, um filme crítico, ou então a paródia, né? No caso do Garotos Selvagens já meio paródia de thriller de investigação e tal. É por aí. É por aí. Mas assim, obviamente que nessa nossa lista aqui vai ficar 1 milhão de filmes de fora, com cenas marcantes de sexo no cinema e tal, mas eu acho interessante, porque afinal de contas o pretexto da lista partiu daí, é a gente tentar defender realmente a validade de você encenar o sexo, né? Tipo, hoje em dia tem gente falando, ai não, tipo, precisa ter aviso de gatilho, precisa ter como pular a cena e tal. Cara, eu acho que, tipo, o sexo ele é justificado, entendeu? Tipo, a gente falou agora há pouco aqui do Império dos Sentidos, uma fala do Oshima, que é um diretor, inclusive, que quando ele foi fazer esse filme, ele queria sexo não simulado. Então a galera tem que realmente botar ali o corpo para o jogo. E aí, nesse caso, ele dizia que tipo, a única coisa pornográfica é a coisa escondida. Todas as coisas que são mostradas, elas não são pornográficas. Porque, tipo, para ele, o pornográfico é tudo que que está nas sombras, é o que tá escondido de fato. Então ele era muito para essa coisa franca, de fato, de você mostrar, né? Tipo, você encenar. Eu vou pegar um exemplo aqui que não tem nada a ver, tipo, não é um filme quente, não é um filme sexy. Pelo contrário, né? É um filme muito angustiante. Mas ele tem uma cena de sexo que é fundamental nesse filme. Se chama Jeanne Dielman. É um filme que, 3 anos atrás, na eleição da Siren Sound, uma revista famosa de cinema, foi escolhido o maior filme de todos os tempos. Não mais nem menos, né? Tipo, você, ao longo dos anos, sempre que é um ano com o número 2, no final, a Siren Sound faz essa lista. Então, assim, desde 2012, era o Vértigo, que era o maior de todos, se eu não estou enganado. Mas é isso, né? Tipo, às vezes é o Vértigo, às vezes é o Cidadão Kane e tal. E aí, nessa última votação, em 2022, criou-se toda uma celeuma aí online e tal, porque o Jeanne Dielman foi escolhido para ser o número 1. Maior filme de todos, que é o filme da Chantal Akerman, foi lançado em 1975. E relançado agora recentemente. Foi relançado agora no cinema. Eu pude ver nos cinemas e tal. Aqui em São Paulo, estava em outras capitais. Assim, é uma obra-prima, é um filme foda demais, assim, é um filme de 3 horas e 20 quase, onde você acompanha o dia a dia de uma mãe viúva com o seu filho numa cidade. Né? Eu acho que é em Paris, não lembro, mas acho que é Paris sim. A Chantal Akerman é belga, então fica naquela coisa franco-belga. E aí você tem uma cena de sexo muito importante no final para você mostrar, basicamente, que, olha, tipo, os pequenos gestos e as pequenas ações no dia a dia e tal, elas são fundamentais para você entender o arco de personagem, para você entender as coisas da vida mesmo. Então, assim, você fica o tempo inteiro numa coisa, tipo, para onde isso vai? Os pequenos gestos. O filme acompanha 3 dias na vida dela, da Jeanne Dielman. Então, no primeiro dia, tudo em ordem. No segundo dia, ela faz tudo igual. Mas faz tudo igual com desarranjo. Terceiro dia, cara, tipo, é uma mulher, um ataque de nervos, entendeu? E o sexo é muito importante nesse filme. Então, a cena de sexo quase no finalzinho é uma das maiores do cinema, na minha opinião. Eu vou trazer uma coisa parecida. Não estou comparando os filmes, mas estou comparando um pouco a forma como o sexo é introduzido nesses filmes. Que é A Última Ceia, de 2001, dirigido pelo Mark Forster, com a Halle Berry e o Billy Bob Thornton. Tem uma cena de sexo nesse filme. Esse filme também é um filme
assim, teto preto mesmo, é um drama bem denso, que lida com questões de, enfim, de questões penitenciárias americanas, racismo nos Estados Unidos, e ele traz essa cena de sexo entre esses dois personagens não como um produto, como uma forma de nos atiçar, mas como um clímax emocional para esses personagens ali. Tem aquele momento entre eles que eles estão num momento de muita angústia e eles viram um pro outro e rola uma coisa, vamos sentir alguma coisa boa aqui? E é daí que vem a cena do sexo. E eu acho que o Mark Foster incluiu ali de uma forma que desarma muito essa coisa das pessoas que não querem que isso seja retratado no cinema. Porque eu acho que é importante para essa história... Pô, a gente tá falando do Império dos Sentidos aqui, o Império dos Sentidos é uma história toda construída em cima das cenas de sexo. E eu acho que em filmes que tem menos, que tem coisas mais pontuais dessas cenas, isso também pode ser muito importante pra gente entender a jornada dos personagens e eu não consigo imaginar esse filme sem essa cena. Eu assisti o Monster Ball quando lançou, uma vez só, eu nunca revi e tal, mas obviamente essa cena é muito marcante, eu lembro que é um sexo muito desesperado, ficam os dois bebendo, né, e de repente já estão se pegando, e eu não lembro exatamente quantos cortes tem nessa cena, se ela é um plano só, mas é isso, não é uma cena um plano que às vezes é uma cena que tem a duração que precisa ter, né, e a Halle Berry obviamente ficou marcada por esse papel, primeiro porque ela ganhou o Oscar de melhor atriz, pelo A Última Ceia, primeira atriz negra americana a ganhar o Oscar de melhor atriz, e depois ela teve muita dificuldade de arrumar papéis à altura depois de ter feito esse filme. Então, assim, a gente também tem muitos exemplos de atrizes que fazem um filme um pouco mais franco, né? Tipo, um pouco mais, com cenas de sexo um pouco mais latentes ali, mais escancaradas e tal, e acabam sendo muito sacrificadas por isso. E aí, no caso da Halle Berry, não foi diferente. É isso aí. E o Hessel falou que essa cena tem, tipo, a duração correta. Vamos pra uma cena que talvez tenha a duração muito errada. Foi um gancho. Foi o gancho. Peguei o gancho, hein, galera? Vamos falar de Azul é a Cor Mais Quente aqui, porque eu acho que é uma das cenas de sexo mais discutidas da última década e pouco. Mas ela, totalmente pelos motivos errados. Porque esse filme do Abdelatif Kechiche, espero que eu tenha falado o nome dele certo, que traz esse romance entre duas meninas francesas e tem essa cena de sexo muito extensa, mais de 7 minutos, se eu não me engano, talvez mais de 10 minutos, que demorou muito para ser filmada e depois de um tempo das filmagens, as próprias atrizes, né, a Léa Seydoux e a Adèle Exarchopoulos, falaram que não se sentiram confortáveis ali, que foi uma exploração, enfim, né, acusações e acusações no sentido de, tipo, por que o diretor fez isso, entendeu? Mas foi uma exploração, talvez, de fetiches ali, que ele tentou trazer para esse filme e que, no fim das contas, resulta em uma cena de sexo que não é nem sexy e nem muito funcional nesse filme, me parece. Eu também não acho que é um pouco além da conta, assim, não acho que também que seja muito funcional. Você pega no filme, me parece um pouco além da conta e tal. Obviamente todo mundo discute o tal do male gaze, né? Tipo, o olhar masculino em torno desses momentos e tal. Se você vai filmar sexo hoje em dia, tem toda uma coisa de coordenador de intimidade, que é um nome, um termo, né, que se criou na indústria americana de cinema, para você falar, olha, tipo, tem todo um cuidado aqui sobre intimidade, tem todo um cuidado e uma coreografia de como o ator vai encostar na atriz, de como a atriz vai encostar no cara, é tudo, sabe? Tipo, pra nada fugir, nada sair um pouco do que está combinado entre todo mundo ali e tal. E nem sempre foi filmado assim. Não acho que seja o caso do Azul é a Cor Mais Quente, mas tipo, existe uma tradição francesa de filmar o sexo de uma maneira mais franca e tal, sem toda essa coisa combinada ou que seja coreografada demais e tal. Então, assim, há filmes e filmes. E assim, e há olhares masculinos e há olhares masculinos, sabe? Tipo, tem muita coisa ali para ser debatida e eu acho que esse debate é um debate interessante. Muito mais interessante do que o debate, tipo, não, é desnecessário. Tá? Tipo, o sexo é desnecessário. Eu acho que não é muito por aí. O sexo ele tem uma função social. No cinema também. Eu vou puxar uma cena aqui de um filme que chama Minha Adorável Lavanderia, um dos filmes aí que fez o nome do Daniel Day-Lewis, o filme dirigido pelo Stephen Frears, lá no ano de 1985. Já que a gente não tinha colocado
nenhuma cena aqui entre dois homens especificamente, né? Triângulo amoroso tem de tudo, né? Tem o tempo todo. Mas entre dois homens não entrou na nossa lista, também é super importante. E esse filme é fundamental para você meio que contrapor um certo conservadorismo ali na Inglaterra nos anos 80. É uma época em que a epidemia da AIDS já começa a bombar e assim, existe toda a questão do medo da AIDS e de como você estigmatiza os gays a partir disso. Então esse filme é muito importante para quebrar alguns tabus aí. A cena em questão é a cena do Omar e do Johnny, que são dois namorados, né? O Johnny é inglês e o Omar é inglês de família paquistanesa. Eles trabalham na lavanderia da família. E aí, tipo, tem um momento ali que eles estão meio que transando no fundo da lavanderia, por isso o nome do filme, Minha Adorável Lavanderia. E aí a galera, os padrões, o pessoal padrão fica na parte da frente da lavanderia, tem toda uma coisa bonitinha, eles dançam juntos, aquela música meio de musical e tal, enquanto isso o pau tá atorando nos bastidores da lavanderia. Esse filme é fundamental também para você entender certo cinema inglês aí dos anos 80, de como você contesta coisas da Margaret Thatcher, do conservadorismo britânico da virada dos anos 80 e tal. Então, mais uma dica aqui. É isso, eu acho que tipo, quando você tá fazendo um filme, quando você tá contando uma história, tem algum propósito na sua cabeça. A cena de sexo se encaixa nesse propósito. Por que você está mostrando esse sexo? Como você está mostrando esse sexo? Essas discussões são muito mais importantes do que deve mostrar o sexo ou não. Deve se a sua história faz sentido pro sexo, entendeu? Se o sexo faz sentido na sua história. Agora, como mostrar e qual sexo você está mostrando é uma discussão mais interessante. Você trouxe aí a cena de sexo entre os dois homens em Minha Adorável Lavanderia. Eu acho que dá pra gente puxar também cenas de sexo que não são bem cenas de sexo, mas são cenas de intimidade entre amantes, que eu acho que traz até, quebra também um pouco a coisa do nossa, mas eu tô assistindo com os meus pais, vou ficar envergonhado. Entendeu? Não precisa ser sempre dois caras pelados ou duas mulheres peladas, um homem e uma mulher pelados na cama no rally rola, entendeu? Pode ser um antes, um depois, pode ser uma coisa mais delicada. Eu acho que Moonlight faz isso muito bem. Tanto na fase da adolescência do personagem, que tem aquela cena na praia, quanto no final, eu acho que toda aquela tensão sexual entre eles, no final eles tocando, e é quase como se fosse um orgasmo ali, entendeu? Só naquele toque. E eu acho que outro filme que fez isso bem recentemente foi Rivais. Eu acho que você falou dos triângulos amorosos aí, tenho certeza que foi outro gancho. Você falou dos triângulos amorosos aí. Em Rivais a gente tem a mulher e os dois homens, e eu acho que a cena de sexo que eu destacaria em Rivais é aquele primeiro encontro entre os três no quarto de hotel. O filme acontece a partir dali. O filme acontece a partir dali, que é quando a Tati também percebe que, tipo, eu tenho controle entre essas pessoas, entendeu? E ela percebe que eles dois têm alguma coisa rolando ali, e ela fala, deixa eu manipular isso aqui ao meu favor, ou deixa eu manipular isso aqui pra me divertir. E é isso que acontece naquela cena. Eu acho que o Guadagnino não precisa mostrar eles transando, até porque eles não transam naquele momento, pra comunicar pra gente que a sexualidade daquele encontro é importante. Não, e pra você também consolidar a imagem dos personagens ali. Tipo, a Zendaya, pra mim, quando ela tem que fazer a esposa empresária do tenista, fala, poxa, não consigo comprar tanto essa ideia. Agora, fazendo uma personagem ali que tem um controle de uma situação, no momento ali realmente de puberdade, das coisas aflorando, cara, tipo, compro demais. E ali realmente é o trio mais sexy do ano, assim, da década, entendeu? Então, em relação a isso, o Rivais, ele... Tipo, se você tirar essa cena, esse filme ele deixa de existir. Ele deixa de existir. É isso aí, ó, tá vendo? Cenas de sexo são tão importantes que às vezes o filme nem existe sem elas, galera. A história nem acontece sem elas. É isso aí, olha só que beleza. Fizemos uma lista aqui, hein, Caio? Mas temos outras. Muitas. Temos outras listas aí desse especial sobre o sexo no cinema. Tema fundamental, se não for o sexo também, o que será de nós? Conta aí nos comentários qual dessas cenas aqui é a sua preferida, se você tem mais alguma aí pra acrescentar. É isso aí, galera.